O que é alienação parental? Você sabe o que é alienação parental? Tem dúvidas de como ela é caracterizada? Qual a consequência de quem comete alienação parental? Fique comigo até o final desse vídeo e tenha todas as suas dúvidas esclarecidas. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal e curta esse vídeo. A alienação parental é uma forma de manipulação que pode ser feita por qualquer pessoa que detenha a guarda ou que seja, de certa forma, responsável pela criança ou adolescente, que gere ou vise a uma má relação da criança ou adolescente com um dos seus genitores, pai ou mãe ou outro responsável, seja tentando afastar a criança do convívio destes ou de causar prejuízos sentimentais e emocionais à relação, por exemplo, tentando fazer com que a criança ou adolescente odeie aquele genitor atacado ou impedindo o seu convívio. Isto pode se dar por meio de xingamentos dirigidos ao genitor atacado, falado para a criança, gerando claro intuito de denegrir a imagem do genitor para a criança, ou falando mal e fazendo fofocas do genitor para a criança. Por exemplo, seu pai não paga pensão porque ele não gosta de você, ou por exemplo, sua mãe é um irresponsável porque ela não queria que você nascesse, ou por exemplo, seu pai vai formar outra família, vai esquecer de você, vai te abandonar, sua mãe não te busca porque ela não está nem aí para você, dentre outros exemplos. Isto é, a alienação parental passa também a ser considerada como um ato de violência psicológica contra a criança e o adolescente, garantindo à criança, por meio de seu representante legal, o direito de exigir o cumprimento de medidas protetivas contra o agressor, como exigir o afastamento do agressor do convívio familiar, do lar. A prática do ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudicando a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constituindo abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Como consequência, o filho influenciado ou alienado pode apresentar sentimentos constantes de raiva, tristeza, mágoa, ódio contra o outro genitor e sua família, se recusar a ter qualquer comunicação com outro genitor e familiares, guardar sentimentos negativos, exagerados ou não verdadeiros com a relação ao outro genitor, podendo ainda apresentar distúrbios de natureza psicológica, tais como depressão, falta de atenção, ansiedade, pânico, usar drogas e álcool, apresentar baixa autoestima e inclusive encontrar dificuldades de relacionamento com pessoas à sua volta, prejudicando o regular desenvolvimento e comprometendo o futuro da criança e do adolescente. Qual a consequência da pessoa que comete alienação parental? Caso for constatada a prática de alienação parental, o genitor culpado poderá ser submetido a sanções, tais como pagamento de multa, podendo ainda ser advertido, perder a guarda do filho ou até mesmo ter suspensa sua autoridade parental sobre o filho. Esta síndrome está se tornando cada vez mais comum em nossa atualidade. Muitas crianças ou adolescentes estão se distanciando dos seus pais e familiares. A alienação parental não é um problema somente de genitores separados, é um problema social que silenciosamente traz sérias consequências para as gerações futuras. Então, a alienação parental é isso e causa um grande dano psicológico na vida das crianças. Deixe as desavenças de lado e pense no bem-estar psicológico dos seus filhos, pois os filhos são os maiores prejudicados em toda essa situação.
São crianças totalmente vulneráveis em relação a tudo aquilo que os seus pais estão fazendo. É uma verdadeira violência psicológica, emocional que a criança sofre, e isso vai refletir em toda a sua vida, bem como na fase adulta. Vai trazer grandes traumas para a criança e para o adolescente, prejudicando a sua relação, a sua convivência com as demais pessoas. Portanto, todo pai e toda mãe deve pensar muito bem em relação aos deveres, em relação aos cuidados com seus filhos. Jamais cometer o ato de alienação em relação à criança. Não podendo falar mal do pai para a mãe, da mãe para o pai. Se você tem algo em relação à atitude do pai, ou se você tem algo em relação à atitude da mãe, você tem um meio legal para resolver essa situação. Você pode consultar o seu advogado, e caso esse genitor tenha cometido algo que vai contra a lei, contra os princípios constitucionais, ferindo os direitos da criança e do adolescente, você tem as medidas legais, judiciais, para resolver essa situação. Portanto, você não pode descontar em uma criança simples, inocente, que não tem culpa da sua briga com o outro genitor. Portanto, caso tenha cometido algum ato de alienação parental, eu oriento a você a fazer um boletim de ocorrência, acionar o conselho tutelar, guardar as provas desse ato de alienação parental, seja através de uma mensagem de texto no WhatsApp, seja através de uma gravação de um vídeo, seja através de testemunhas. O que não pode é sem ficar de um meio de prova em relação a esse ato, para que o juiz entenda e veja o que realmente, de fato, está acontecendo. É isso aí. Se inscreva no canal. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler a sua dúvida e vou responder você. Compartilhe essa informação com mais pessoas que têm essa dúvida e precisam saber a esse respeito. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.